Bem-vindos ao 8 Bits de Informação Útil. Eu sou Eduardo Mendes. E eu sou Laura Mendes. Hoje a gente vai dar uma olhada nos primeiros capítulos do livro de 2 Samuel. É a versão João Ferreira de Almeida, da Bíblia Sagrada. Isso. Nosso foco hoje é aquela transição, né? Logo depois da morte do rei Saul e os primeirinhos anos do reinado de Davi. Uma época, assim, cheia de reviravolta, luto, conflito. E muita intriga política também, né? Consolidação de poder. E para quem tá ouvindo a gente, não esquece de se inscrever lá no nosso canal do YouTube. E dá para ouvir no Spotify também, no carro talvez. Boa! Ativem o sininho e deixem o like. Ou dislike, né? Pra gente ter uma ideia do que vocês estão achando. Isso mesmo. Bom, vamos lá? Bora! A história já começa assim, com um impacto forte. Chega um amalequita para Davi com a notícia: Saul e Jonatas morreram. E o cara ainda diz que matou Saul a pedido do próprio rei. Aí ele traz até a coroa, o bracelete, tipo como prova, né? Exato. A reação do Davi é interessante. Primeiro, aquele luto pesado. Ele rasga as roupas, chora, jejua com os homens dele. Bem intenso. Mas logo depois, né, ele manda executar o mensageiro e a justificativa é forte. O próprio cara confessou ter matado o ungido do Senhor. O rei escolhido por Deus. Tocar nele era proibido. Mesmo sendo Saul seu adversário, isso mostra um respeito pela instituição, né? Exatamente. E esse respeito continua no lamento que ele escreve. Uma poesia linda, aliás, exaltando Saul e Jonatas. E, claro, falando da amizade profunda com Jonatas. Passado o luto, vem a política. Davi consulta a Deus, e aí vai para Hebrom. Lá, a tribo de Judá o reconhece como rei. Primeiro passo. Só que o resto de Israel não aceita assim logo de cara. Abner, que era o general do Saul, pega Isbosete, filho de Saul, e o declara rei sobre as outras tribos. Aí pronto, reino dividido. E começa uma guerra civil. Uma guerra que vai durar, viu? O texto até diz que a casa de Davi ia ficando mais forte e a de Saul enfraquecendo. Tem momentos tensos nessa guerra. Tipo a morte de Azael, irmão do Joabe, o general de Davi. Quem mata é o Abner. Isso vai ter consequência depois. Vai mesmo. E falando no Abner, ele acaba brigando com Isbosete, uma história envolvendo uma concubina de Saul. Enfim. Aí ele vê que o lado de Davi tá mais forte e muda de lado. Basicamente, ele vai negociar com Davi, propõe uma aliança para unificar tudo sobre Davi. Parecia a solução, né, para acabar a guerra. Parecia. Só que o Joabe, ele não esqueceu o irmão morto Azael. Não mesmo, ele arma uma emboscada e mata Abner à traição, lá na porta de Hebrom, vingança pura, e atrapalha os planos de Davi. E Davi tem que agir rápido para se limpar disso, né? Ele amaldiçoa o Joabe publicamente, lamenta a morte do Abner, mostra respeito pelo antigo general inimigo. E não demora muito, o próprio Isbochete também é assassinado. Por 2 capitães dele. Que levam a cabeça para Davi, achando que iam ganhar um prêmio. E o que Davi faz? Manda executar os 2, pela morte de um homem justo na sua própria casa. De novo, ele mostra que não tolera esse tipo de coisa, mesmo que o beneficie. É uma demonstração de caráter ali, né? Ou pelo menos de imagem pública. Com Isbosete morto, aí sim. As tribos de Israel vão até Hebrom e, finalmente, ungem Davi como rei sobre todo o povo. Começa então um reinado de 40 anos, ele tinha 30 anos na época. E uma das primeiras coisas que ele faz como rei de todo Israel é conquistar Jerusalém. Uma jogada de mestre. Ele toma a fortaleza de Sião dos Jebuseus, que era considerada impossível de tomar, e transforma na cidade de Davi, a nova capital. Super estratégico. E ele começa a se fortalecer, faz aliança com Irão, rei de Tiro, para construir palácio, vence os filisteus, sempre consultando a Deus antes, né? Isso é importante. A consulta a Deus aparece várias vezes. Bom, com o reino mais estável, Davi resolve trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, aquele símbolo máximo da presença de Deus. Mas a primeira tentativa... Nossa, um desastre. Uzá tenta segurar a arca para não cair do carro de bois e morre na hora. Um lembrete bem duro da santidade da arca, né? Precisava seguir o protocolo certinho, que era ser carregada nos ombros pelos levitas. Depois do susto, eles fazem direito,
Segunda tentativa dá certo, com muita festa, celebração, Davi dançando na frente da arca. Tanta alegria que a Mical, esposa dele, filha de Saul, o despreza por isso. Acha que ele se rebaixou. Marca uma diferença ali entre eles. E aí, já estabelecido, Davi pensa: poxa, eu moro num palácio de cedro e a arca de Deus numa tenda? Ele quer construir um templo. Uma intenção boa, né? Mas aí vem o profeta Natã com uma mensagem de Deus. E é surpreendente. Muito. Deus diz basicamente: não é você que vai construir uma casa para mim, Davi. Sou eu que vou construir uma casa para você. A famosa aliança davídica. Uma promessa de dinastia eterna. Que um descendente dele teria um reino que não acabaria nunca. Uma promessa, uau, com um peso enorme para o futuro. Davi fica humilde, né? A oração dele depois disso é de pura gratidão. Mas aí, o auge do poder também mostra a fragilidade humana. Davi comete adultério com Batseba. Enquanto o marido dela, Urias, um soldado leal, tá na guerra e Batseba engravida. Davi tenta encobrir. Chama Urias de volta, tenta fazer ele ir pra casa, mas Urias é tão leal que dorme na porta do palácio. O plano de Davi falha. Então ele parte pro plano B. Que é... terrível. Manda o Joabe colocar Urias na linha de frente da batalha mais perigosa, para ele morrer. E Urias morre. Davi, então, se casa com Batseba, crime encoberto. Não para Deus. Ele via o profeta Natã de novo. E Natã conta aquela parábola do homem rico que rouba a única ovelhinha do pobre. Davi fica indignado com a injustiça da história, sentencia o rico, e aí Natã solta: esse homem é você. Que momento. Davi reconhece na hora: pequei contra o Senhor. O arrependimento parece sincero, mas as consequências vêm. Natã anuncia: a espada não vai se afastar da casa de Davi, e o filho do adultério vai morrer. E acontece. O bebê adoece e morre, mesmo com Davi jejuando e suplicando. Depois nasce Salomão, mas a profecia da violência na família começa a se cumprir rápido. E de forma brutal. O filho mais velho de Davi, Amnon, estupra a própria meia-irmã Tamar. Absalão, que é irmão de Tamar e filho de Davi, fica remoendo aquilo. Espera 2 anos e aí... mata Amnon durante uma festa. A vingança e a violência agora está dentro da família real, de forma explícita. Absalão foge, fica exilado por 3 anos. O Joabe, sempre ele, né? Dá um jeito de convencer Davi a permitir o retorno dele. Mas a reconciliação é fria. Absalão volta para Jerusalém, mas fica 2 anos sem ver o pai. E quando finalmente se encontram, a tensão está no ar. E Absalão não perde tempo. Ele começa sutilmente a minar a autoridade do pai. Como ele faz isso? Ele fica na porta da cidade, onde o povo levava as queixas. Ouve todo mundo. Diz que se ele fosse juiz, faria justiça. Mostra atenção, carisma. Vai conquistando o povo, né? O texto diz que ele furtava o coração dos homens de Israel. Uma conspiração silenciosa. Exato. Até que, depois de um tempo, o texto fala 40 anos, mas provavelmente é o erro, talvez 4 anos, ele pede para ir a Hebrom. Diz que vai cumprir um voto. E lá em Hebrom, ele se declara rei. A conspiração explode. Até aí, Tofel, que era conselheiro de Davi, um dos mais respeitados, passa para o lado de Absalão. O golpe é tão rápido e forte que Davi ele tem que fugir de Jerusalém, fugir da própria capital do próprio filho. Nossa, que reviravolta! Vimos Davi subir, unificar o reino, receber promessas divinas incríveis, mas também as falhas dele, as consequências terríveis, culminando nessa rebelião interna. Fica a pergunta, né? Como que as escolhas de um líder, mesmo um que é visto como escolhido por Deus, afetam tudo, não só o reino, mas a própria família, de forma tão devastadora? Será que essas histórias antigas sobre poder, pecado, lealdade, traição, ainda dizem algo pra gente hoje sobre a natureza humana, sobre liderança? Para pensar mesmo. Olha, não se esqueçam de seguir a gente, interagir lá nas plataformas. A gente se encontra na próxima exploração aqui no 8 Bits de Informação Útil. Até lá, pessoal!